Sindi Expo, no seu primeiro dia e hoje na sala do síndico, muitos debates e vamos aprender muito. Você em casa, nós aqui, os participantes, aproveitando para conhecer as grandes novidades e se inteirar de tudo que é mais importante. Nós vamos ter neste momento uma assembleia virtual Porter com Pablo Dil, e a doutora Simone Camargo, assembleia virtual a partir de agora, aqui na sala do síndico. Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer a Conecta, na figura de toda a equipe, em razão da Sindi Expo, e ao convite para o Secov participar, que se sente muito honrado. Nós vamos estar aqui à disposição para tratarmos de assembleias virtuais, eu na parte jurídica e ele na parte técnica. Então, te passo a palavra. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês hoje nesse momento lindo que a gente está vivendo, nessa retomada de negócios que é a Sindi Expo, um exemplo de feira, um exemplo de evento para o país todo. Então é com muito prazer que eu venho aqui junto com a doutora Simone fazer essa palestra, essa apresentação, trazendo conteúdo para todo mundo. E parabenizar também toda a equipe da Sindi Expo, que está de parabéns pela organização, por esse evento lindo que está acontecendo. Então a gente vem falar sobre a Assembleia Virtual. Eu sou da Porter. A Porter é uma empresa multinacional de tecnologia e segurança. E hoje eu venho falar aqui para vocês um pouco da nossa plataforma virtual que a gente disponibiliza para o mercado resolver questões internas de condomínio, resolver tomadas de decisões mais rápidas, com mais agilidade, com mais praticidade no condomínio, seja síndico, seja administrador. Então é uma ferramenta muito, muito importante nesse período que a gente está vivendo. Teu passador. Passadora, só um minutinho. Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a nossa empresa, sobre a Porter ela é uma empresa, como eu falei, multinacional. Então está aqui, apresento para vocês alguns números da nossa empresa, o tamanho da nossa empresa, a abrangência que a gente tem de serviço. É o país todo praticamente, são 52 unidades no país e mais uma unidade no Chile. São cerca de 40 mil moradias que tem o nosso serviço todos os dias, tá bem? 213 mil usuários diretos do nosso aplicativo dentro da portaria remota. E também, o que a gente consegue registrar com todo esse sistema, com toda essa tecnologia? São mais de 6 milhões de acessos e atendimentos mensais que a nossa empresa registra e deixa a disponibilidade do 5 para qualquer eventual ocorrência, qualquer eventualidade que tenha dentro do condomínio. Mais um pouquinho aqui então da nossa história. Começamos em 2011, em 2015 solicitamos a nossa associação na ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Em 2018 recebemos então esse certificado. Hoje nós somos uma franquia totalmente qualificada com o selo da ABF. E em 2020 conquistamos o selo de excelência. Então, em 2018 nós ganhamos o nosso certificado, em 2020 ganhamos o selo de excelência da ABF. Também temos o selo da Associação Latino-Americana de Segurança e também a ABESE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica. Aqui eu falo um pouco sobre o nosso carro-chefe, o nosso queridinho dos nossos moradores, dos nossos usuários, que é o nosso aplicativo. Dentro dessas diversas funcionalidades que a gente tem, apresento aqui algumas para vocês. Controle na palma da mão, né, com o nosso aplicativo pode criar usuários, enviar convites, né, as câmeras em tempo real do condomínio, vocês têm total acesso, total liberdade para poder visualizar tudo isso 24 horas. Também tem mural de recados e também controle antifraude. Então, é essa autonomia, essa praticidade que a gente traz dentro do nosso serviço, dentro da nossa tecnologia. A tecnologia e a modernidade são os pilares da nossa empresa.
seguindo essa linha de raciocínio que a gente desenvolve os nossos produtos, os nossos serviços e desenvolve a nossa metodologia de trabalho dentro do mercado nacional e também fora do país. Então aqui são alguns dos nossos serviços, né? Então são a portaria remota, é o controle de acesso e por último agora nós desenvolvemos a plataforma de assembleia virtual, que é o que nós vamos falar aqui hoje junto com a doutora Simone. Tá? A assembleia virtual, o nosso CEO Fábio Beal, Odirley Rocha e mais o pessoal de desenvolvimento de produtos, eles pensaram como que a gente pode criar uma ferramenta nesse período que a gente está vivendo que possa ajudar a sociedade dos condomínios a resolver as suas questões internas sem precisar fazer uma assembleia presencial, porque não era possível, né? Então o pessoal parou, pensou e desenvolveu essa incrível plataforma e como um bônus, como uma cereja do bolo, de forma totalmente gratuita, né? E aí eu pergunto para a dona Simone, por que será gratuita? O que você acha? Isso me deu curiosidade quando tu me comentou e eu gostaria de saber realmente qual é a razão, porque hoje as empresas que trabalham todas cobram por isso. Então, cobram, como né? É que funciona isso? Exatamente. Pessoal, a gente tem como um lema, como uma frase, um valor que a gente segue dentro da empresa, que é a generosidade. É o networking que a gente gera com a nossa generosidade que a gente leva como lema dentro da nossa empresa. E, quando eu falo disso, eu gosto de citar essa frase. Quando a atitude é nobre, o universo conspira a nosso favor. Quem fala muito isso é o nosso CEO, Fábio Beal. Então esse lema, essa frase, a gente leva dentro da nossa vida profissional, dentro de toda a nossa empresa, dentro de todos os serviços que a gente atua. Então, quando a gente disponibiliza essa plataforma de assembleia virtual de forma gratuita para o mercado, ajudando clientes Porter e também clientes Porter, a gente gera network, a gente gera impacto no mercado e a gente não precisa cobrar por isso. É só mais uma ferramenta que a gente tem aí para poder disponibilizar para vocês. Então vamos falar sobre a Assembleia Virtual, né? Que ferramenta é essa? Que assunto é esse que vem sendo discutido e debatido, né, nos últimos meses? Pode, não pode? Como é que funciona? Como é que não funciona? Passo a palavra então para a doutora Simone falar um pouquinho sobre a lei e sobre a legislação dentro dessa ferramenta. Bom, boa tarde também àqueles que chegaram agora recentemente. Nós vamos então comentar sobre essa parte legal. Acho que é muito importante, antes de nós chegarmos nesse item, é de nós termos a ciência de que a convocação desta Assembleia, e vai ser falado pelo Pablo, né? Para vocês terem uma ideia, porque continua da mesma maneira as obrigatoriedades legais para uma convocação. Nada está dispensado, muito pelo contrário. Nós vamos ter ainda mais informações a dar. Quais? Também ele vai depois apresentar, mas nós temos que mostrar que isso vai ser por uma plataforma virtual, que vai ser na condição de gravar áudio e vídeo. Tá? Nós temos que estabelecer a sala com antecedência, porque não podemos correr o risco de falta de informação e haja uma impugnação dessa Assembleia. Tá? Pauta normal, com os itens normais, se é uma GO, todas as obrigações, se é uma AGE, com as pautas identificadas normalmente. As informações sobre o inadimplente, sobre as procurações, tudo igual. Qual é o ponto que nós chegamos aqui? Existe uma discussão no direito em que o participar, que fala nos artigos do Código Civil, e o estar presente deveria ser fisicamente, como estou aqui agora. E há uma discussão, e isso se acalorou com a pandemia, quando se identificou que estar presente não precisa ser física, como estou aqui. Pode ser da forma virtual, eu não vou deixar de estar presente. Mas aí vem aquela outra discussão. Bom, mas se era possível já fazer a assembleia virtual anterior, considerando que estar presente e participar seja de forma virtual e presencial, por que teria saído a Lei 14.010? A lei diz
que os mandatos estão prorrogados, mas em questão de urgência, emergencial, caráter emergencial, poderá ser feito de forma virtual. Creio eu que com o passar do dia 30 de outubro, ou seja, 1º de novembro em diante, as assembleias vão ficar. São Paulo, Rio de Janeiro, no centro do Brasil, já é muito comum condomínios grandes fazerem isso. Também vai ser comentado com o Pablo, pela experiência que eu tenho, é a melhor forma de uma assembleia, é a virtual. Ela é muito proativa, ela rende, as pessoas se comportam, porque muitas vezes é um ambiente muito hostil, né? Então, nós temos hoje a possibilidade de fazer, sim, uma assembleia virtual. E eu, particularmente, defendo a ideia de que antes já poderia e futuramente poderá. Porque o que imagina o judiciário? Que o importante é a participação dos proprietários. E se nós temos as garantias necessárias, não tem porquê. Se nós temos um áudio que a Simone está votando e a imagem dela, é indiscutível. Eu não vou poder dizer que não sou eu. E não estar presente, porque muito também se fala sobre a questão de, mas tem pessoas que não têm possibilidade do acesso a uma internet. É como se nós fizéssemos, por analogia, que alguém mora fora do estado ou numa cidade fora daqui e tenha que vir até aqui e não possa. É a mesma situação. Então, acho que esses engessamentos que nós criamos, eles vão ser derrubados, já estão sendo, tá? Mas toda a garantia necessária. Nós temos que cuidar, por exemplo, muito se fazem as perguntas, como é que vamos fazer com as questões das procurações? Se estabelece um prazo de entrega anterior, se verifica quem é, se dá a disponibilidade, que também vai ser comentado com ele, a garantia de que alguém não está votando 2 vezes ou que quem está entrando é o proprietário ou o procurador. Tá? Então, assim, imagino que seja bem possível. Uma coisa que eu me esqueci de dizer no início, como aqui hoje nós não podemos fazer um debate, não se pode ter perguntas. Eu, pelo menos, fico à disposição dos senhores para que depois que terminarmos, se resolva algum questionamento. Te passo a palavra de novo. Muito bom, doutora Simone. Então, seguindo a apresentação aqui, vamos continuar falando da Assembleia Virtual e o que a gente precisa fazer. Tá? Então, de uma forma muito... essa ferramenta, ela serve para quê? Para dar mais praticidade e agilidade para o síndico e administradores do condomínio, os gestores, tomarem as decisões necessárias dentro do condomínio. Então, não precisa mais esperar passar toda essa pandemia, esperar passar esse período que a gente está vivendo para começar a tomar as decisões necessárias dentro do condomínio. Usem a Assembleia Virtual, usem essa ferramenta que está disponibilizada para vocês de forma gratuita, né, e tomem as suas decisões. Então, de uma forma muito prática, porque estando em casa ou não, estando fora do país ou em outro estado, no seu trabalho até tarde, vocês vão poder ter acesso à Assembleia de vocês. E com isso, mais moradores participam. Antes, a média de participação da Assembleia presencial era de 10% a 15%, no máximo 20% de participação do pessoal. E agora, com a Assembleia Virtual, está em torno de 80% de participações. Tem um caso, um exemplo que eu posso citar para vocês, um condomínio aqui em Porto Alegre, que ele tem 424 unidades. E ele tinha uma média de participações de 20, 30, no máximo 40 unidades. A última assembleia que eles fizeram, que usaram a ferramenta da plataforma virtual, tinha 250 pessoas participando da assembleia. Então, olha que incrível isso, olha que bom, olha que, como que facilita a vida do síndico e dos moradores para tomar as decisões e receber as informações também. Porque às vezes acontece do morador falar que eu não estava sabendo, eu não recebi o aviso, eu não estava sabendo de tal informação porque não participou da assembleia. Né? Agora não tem a desculpa de dizer que não pode participar porque está viajando, porque está na praia. Então,
fica muito mais fácil das pessoas terem acesso também à informação de tudo que está acontecendo dentro do condomínio. Então, o que é preciso para realizar a Assembleia Virtual? Como é que funciona? O que eu tenho que ter? Então, obviamente, a gente tem que ter uma ferramenta, uma plataforma virtual qualificada de segurança que nos dê confiança e segurança, que a gente possa passar isso também para os nossos moradores, para falar sobre as nossas pautas, tomar as decisões necessárias dentro do condomínio. E aqui, então, a gente está disponibilizando a plataforma virtual da Porter de forma totalmente gratuita e também uma plataforma de apresentação, onde vocês podem fazer videochamadas, apresentar propostas, apresentar documentos, prestação de contas para todos os moradores. Tá? Algumas pessoas não utilizam a plataforma de apresentação, apenas montam a assembleia virtual dentro da plataforma e deixam para o pessoal visualizar, comentar e votar. Alguns preferem que realmente tenha a videochamada, que faça essa interação mais olho no olho, né? Então, pessoal, quais são os principais benefícios? A gente já citou alguns aqui, né? Os principais benefícios da Assembleia Virtual que essa ferramenta proporciona para o mercado. Então, é o maior índice de participação, como eu citei aqui agora há pouco, era 20% no máximo de participação nas assembleias presenciais, e agora com a Assembleia Virtual, esse número, esse índice, sobe para 80% de participação dentro dos condomínios. O foco nas pautas elimina aquela situação de a gente estar falando sobre um determinado assunto e começa lá atrás uma conversa sobre um outro assunto, começa aqui na frente um outro assunto totalmente diferente, evita discussões, evita conflitos dentro de uma assembleia presencial, faz com que as pessoas não queiram ir numa assembleia, né? A assembleia tem aquela fama de ser vista como, não, a assembleia é só discussão, eu não quero nem participar, depois eu vejo o que acontece. Né? Então elimina isso, é o foco na pauta, o foco no assunto para tomar as decisões. A melhora na convivência, né? Isso que a gente está falando, o pessoal deixa de discutir e começa a ter mais informações do condomínio e começa a melhorar a convivência de todo mundo, né? na residência, né? No condomínio moram. Mais transparência nas decisões, porque dentro da plataforma é possível que vocês acessem PDFs, PowerPoint, documento em Word, Excel. Então, ali dentro, todas as prestações de contas, apresentações, todos os documentos vocês podem, que todo mundo vai estar podendo olhar, visualizar, comentar e votar também. E isso vai ficar de uma forma, como eu falei, muito segura para que todos vejam. A doutora também citou antes a questão da segurança do pessoal que realmente mora no condomínio, né? Que realmente é da unidade. Então, aqui fala sobre isso. Segurança e confidencialidade das informações. Será que é mesmo o Pablo da unidade 101 que está participando? Então, dentro da plataforma, você coloca os seus dados, nome, telefone, CEP, né? Coloca alguns dados, inclusive a unidade que você mora, né? Se precisa de procuração, o síndico ou o gestor combina de que forma vai ser feito essa entrega dessa população, se é por e-mail, se é presencialmente antes. Então, isso tudo é combinado pelo síndico. E depois disso, né, ainda do tópico de segurança, quando o pessoal encerra a assembleia, automaticamente é gerado um PDF, um arquivo de relatório de ação e também de comentário. Então, todo mundo que participou da Assembleia Virtual vai estar relatado nesse documento e depois pode ser, sem problema nenhum, anexado na ata de Assembleia. Aqui, algumas dicas sobre a Assembleia Virtual. Como a doutora muito bem citou, não muda nada no ritual da Assembleia. Tem que fazer o edital, tem que fazer a convocação, tem que continuar do jeito que é as coisas. Algumas dicas. É que a gente falando de máscara, pessoal, de máscara é complicado. Horrível. A gente vai ficando com a garganta seca. Foi horrível aqui para mim. Perdão. Então, eu vou ter que tomar uma água, acho.
Eu continuo aqui. Realmente foi uma dificuldade bárbara. Bom, pessoal, assim, ó, ali onde diz avise a realização do ambiente virtual é aquilo que eu havia comentado. Obrigatoriamente a gente tem que contatar essas empresas que fornecem esse serviço ou nós mesmos podemos fazer. Só que nós sempre que formos buscar esse tipo de serviço, mesmo que sejamos nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos ter um ambiente que tenha duração de tempo. Sabe-se que o Zoom lá, parece que o gratuito é 45 minutos. Não façam isso. Não contem com essa possibilidade. Não economizem neste momento, porque vocês vão gastar depois. Tá? Então, tenham muito cuidado em fazer a contratação que tenha esse tempo suficiente para durar o que for necessário. E também não haja limitação de pessoas. Porque vocês vão se surpreender, como disse o Pablo. As pessoas acabam comparecendo, gostam, porque a gente pode ficar no ambiente tranquilo. Mas cuidem e informem, inclusive na plataforma, que vai ser preciso um ambiente que não tenha um barulho, né? Se sabe que nessas lives que se produziram agora durante esse período de pandemia, o que mais se viam coisas que não são adequadas, né? Então, cuidar isso, uma boa iluminação para que a gente possa visualizar. Eu acho que deu, Pablo? Deu, vamos lá, seguimos. Desculpa, pessoal. Viu? É complicado falar aqui de máscara, mas vamos lá. Então, algumas dicas muito importantes, né? Então, como a gente citou antes, o ritual da Assembleia segue normal. Faz edital, faz convocação, avisa 100% dos moradores, coloca o informativo no elevador, no corredor do condomínio, nos murais de recados que tem pelo condomínio, avisa no mural de recado do aplicativo da Porter para quem tem a portaria remota e deixa todo mundo muito bem avisado, tá? Então o ritual segue o mesmo e aqui algumas dicas importantes para a Assembleia Virtual. Avisar que a realização da Assembleia vai ser feita de forma virtual e se vai haver ou não uma plataforma também de apresentação, como o Google Meet, o Zoom, que a gente vinha falando antes também. Informar as pautas que devem ser votadas, as pautas que devem ser só visualizadas. Então, deixar muito bem claro e especificado cada pauta, o que é cada assunto dentro da plataforma. Como solicitar o acesso dessa plataforma virtual? Especificar lá no edital, na convocação, qual o link que as pessoas devem entrar, como que elas devem procurar esse acesso, essa solicitação para poder participar da Assembleia. Ensinar também, né, o próximo tópico, explicar o uso da ferramenta, né, se possível com um passo a passo. Aqui na Porter a gente disponibiliza isso, eu já fiz alguns condomínios com isso, a gente sempre disponibiliza um passo a passo, um documento, no WhatsApp mesmo, ou por e-mail, um passo a passo de como é feito o cadastramento das unidades, da Assembleia, do condomínio e também das pautas. Então, doutora, gostaria de encerrar. Pode continuar. Então, aqui são algumas dicas da Assembleia Virtual, segue o ritual e aqui algumas dicas bem importantes para o uso da ferramenta. Tá? Já chegando aqui no final, depois eu passo a palavra para a doutora dar as últimas considerações dela. Já deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que esteve presente aqui e nos ouviu, né, e veio receber esse conteúdo que é muito importante. Nesses últimos meses, a plataforma da Assembleia Virtual ela vem sido falada de uma forma muito impactante no mercado. Então é muito importante que vocês venham receber esse conteúdo para que lá no dia a dia de vocês coloquem isso em prática. Tá? Então, deixo aqui meu obrigado. Meu nome é Pablo Dil. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, ver mais o dia a dia sobre a nossa e ficar, né, por dentro de tudo que acontece, é consultor.pablo. Tá ali o meu telefone para quem quiser entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida depois. O nosso stand aqui na feira é o stand 16, tá uma placa bem grande da Porter. Ah, esqueci de falar. Passem ali no stand porque tá rolando o sorteio, 2 brindes. Uma é uma viagem para Santa Catarina para conhecer a nossa matriz, conhecer o parque tecnológico que tem lá em Santa Catarina. E o segundo sorteio é o livro
das 351 perguntas, né, dos síndicos, né, da jurisprudência. Então passa ali no nosso stand, vai conhecer o nosso trabalho e também participa desses sorteios que vai estar muito bacana, tá bom? E ali naquele QR Code, quem quiser apontar o celular, vai escanear o código e automaticamente vai entrar na plataforma da Assembleia, já vai ter acesso a tudo que a gente vem falando por aqui, tá bom? Muito obrigado, doutora, fica à vontade para dar suas últimas considerações. Obrigado, Pablo. Bom, pessoal, como eu estava dizendo assim, eu acho que o que mais impacta na questão de decidirmos sobre uma Assembleia virtual é a questão segurança em termos de pandemia, é a questão de ser um ambiente extremamente seguro, juridicamente falando, nada em pandemia aqui, tá? Existem sim pessoas que têm uma certa aversão, talvez até pelo próprio desconhecimento, e é bom disponibilizar um tempo para se explicar o quanto é interessante. Eu já tive participações em várias assembleias, é muito tranquilo, é muito, vamos dizer assim, proativo, tá? Outra coisa que se percebe é que, não sei se sabem, existe uma outra discussão, que é a questão do inadimplente participar. O que é participar? No direito a gente diz que nem sempre 2 e 2 é 4, pode ser 5. Tá? Depende do lado que eu estiver para poder defender a tese. Bom, o que acontece? Participar pode ser estar presente. Aqui não vou entrar no mérito da forma, se é presencial ou virtual, porque eu apoio as duas. Mas também pode ser de não poder nem estar no ambiente. Eu discordo disso pelo direito constitucional, que o direito de ir e vir, principalmente se é no ambiente do condomínio, salão de festas, por exemplo, poderia alguém estar lá. Só que a gente sabe que se nós deixarmos um devedor entrar no ambiente presencial, ele poderá falar porque a gente não tem como mandar calar a boca, seria deselegante, né? Então, o que acontece? Quando é no virtual, a gente desliga o microfone e a pessoa não fala. Mas nós temos ali a justificativa de que ele participou de toda a Assembleia. Então, isso é maravilhoso. Tá? Então, tem situações nas Assembleias que elas são extremamente válidas. Eu, lamentavelmente, em função do horário, eu não posso me alongar aqui. Amanhã, às 11 horas, é uma palestra só comigo, só sobre essa área de assembleias virtuais e desde o início até a finalização dela. Fico à disposição de todos amanhã. E hoje também, meu stand é ali da imobiliária, que é a minha empresa, Imobiliária Farrapos, e eu represento o Secov, que é o sindicato dos condomínios. Tá? Eu fico à disposição de todos, caso queiram. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pela companhia, é um prazer estar com você e com vocês também. Obrigado. Abraço.